Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Morari e a gente está aqui mais uma vez para mais um dos nossos encontros dentro da série Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai ver a lição número 11 de Um Curso em Milagres, que diz: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Mas antes de iniciarmos a lição mesmo, eu gostaria de deixar uns recadinhos rapidinhos, que é para quem está chegando aqui hoje, nesse vídeo. Eu peço para vocês que comecem pela lição 1, porque a gente precisa fazer uma lição por dia. Essas lições começam passo a passo, aos poucos vão se aprofundando. E a gente precisa fazer realmente uma por dia para que a gente possa praticar da maneira que Jesus nos pede para praticar, tá? Com leveza e um passo de cada vez para que a gente possa se aprofundar na metafísica do curso, tá? Compreendendo passo a passo, né? Peço para vocês que gostam desse conteúdo de espiritualidade, metafísica, que se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações, porque eu subo os vídeos para o YouTube diariamente. Peço que então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem seus comentários. É muito importante para mim, para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho, e é muito importante para as pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas que muitas vezes estão na escuridão e estão precisando encontrar o caminho para a luz. A gente está com muita gente com depressão, com ansiedade, sofrendo bastante, e Um Curso em Milagres, com toda certeza, é um apoio maravilhoso e certo de que a pessoa consegue sair do fundo do poço, consegue sair do buraco com esse estudo, com essa prática, porque Um Curso em Milagres não é um livro teórico, ele não é um livro só para leitura, ele é um livro para pegar a teoria e colocar na prática, e é isso que a gente está fazendo nesses vídeos, nessa série de Jornada de Volta para Casa. A gente está treinando todo o ensinamento que Jesus deixa num Curso em Milagres. Tá bom, pessoal? E mais um recadinho. Abaixo de cada vídeo eu sempre deixo os links para quem gostaria de adquirir Um Curso em Milagres para poder fazer os estudos junto com a gente durante essas aulas, durante esses encontros. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa prática de hoje. E a gente começa com o Ken comentando logo após a primeira frase, né? Que é depois de: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Então Jesus agora retrata a conexão entre nossos pensamentos e o que percebemos. A gente já tinha visto até aqui que tudo que a gente percebe do lado de fora é a projeção dos nossos pensamentos. Então, a razão pela qual nada do que vemos ao nosso redor tem qualquer significado. Essa lição expressa claramente esse relacionamento de causa e efeito. A causa começa na mente e aí depois projeta no mundo lá fora o que a gente percebe. Aí então será o efeito do que a gente percebeu. Essa é a primeira ideia que temos, que está relacionada com uma fase principal do processo de correção: a reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. A gente cai sempre no mesmo equívoco de pensar: meu Deus, o mundo não tem mais jeito, o mundo não tem mais conserto, tudo vai acabar, o mundo vai acabar, né?
a gente cai nesse equívoco de achar que quem tá errado é o mundo lá fora, que tá todo mundo louco, o vizinho tá louco, o presidente é maluco, aquele ator, aquela atriz, né? A gente sempre olha lá para fora porque é muito mais fácil olhar lá fora do que olhar para dentro. Mas na verdade, o mundo nunca vai mudar porque a gente não consegue mudar o efeito, a gente só consegue mudar a causa. Então, na verdade, o que precisa ser mudado é a reversão de pensamento do mundo, é a reversão do nosso sistema de pensamento. E não vai começar pelo presidente, não vai começar pelo vizinho, vai começar por mim. E é eu praticando esse sistema de reversão de pensamento. Porque quando a gente mudar realmente a causa, o efeito pode ser mudado. É aí que tem chance realmente do efeito lá fora mudar, quando a gente muda a causa. E aqui, como Jesus terminou a frase, parece que o mundo determina o que percebes, então o Ken acrescenta, poderíamos acrescentar, não só o que percebes, o que sente, o que pensa, suas emoções, problemas, etc. Por exemplo, eu percebo que duas pessoas estão tendo uma briga porque eu vejo que estão brigando. Ou meu corpo sente frio porque a temperatura está congelante. Ou peguei uma gripe porque fiquei passando frio. É assim que o mundo pensa. E como todos experienciam o mundo. É um inconsciente coletivo, como eu digo, né? Como que um bebê pega frio e se resfria. Ou uma criança bem pequenininha anda de pé descalços e pega um resfriado, né? Ela não tem consciência, ela não está consciente para ela que se ela pegar frio, ela vai se resfriar. Não, aquilo já vem no sistema de pensamento, já vem no software da pessoa, o inconsciente coletivo de que o nosso corpo é frágil. No entanto, se tudo isso vem dos nossos pensamentos, uma parte do sonho de separação do ego tem que ser esses pensamentos que sonharam com a temperatura congelante e com os corpos que reagem a ela. É isso que eu falei. Nosso aparato sensório, portanto, prova para nós que existe um mundo que é independente de nós. Que independente do que eu faça, ele está agindo lá fora, independente de mim, e acontece para mim, como eu falei no outro encontro nosso. O mundo não acontece para mim, o mundo acontece de mim. E que somos vítimas inocentes de eventos além do nosso controle. Isso certamente não significa que devemos nos sentir culpados se estivermos desconfortáveis por causa de um dia terrivelmente frio. Simplesmente significa que deveríamos perceber que estamos com frio porque nos identificamos com o corpo. O que, por seu lado, significa que nos identificamos com o sistema de pensamento de separação. E tudo isso é sem significado. Mais uma vez, como eu falei ontem, na aula de ontem, Jesus não está pedindo para a gente negar o mundo e sair pelado no inverno. E sair sem roupa no inverno, tá? Nem para atravessar a rua na frente de um carro, não é isso. Mas é ficarmos conscientes que realmente a gente acredita que a gente é um corpo. A gente esqueceu que a gente é mente. A gente acredita totalmente que a gente é um corpo. E isso, essa ideia, assim, inicialmente, às vezes quem está iniciando não consegue enxergar o todo ainda, né? Mas a ideia de que a gente se considera um corpo, que a gente se identifica com o corpo,
ela faz um processo de efeito dominó. Porque tudo o resto que a gente experiencia aqui de dor e sofrimento é porque a gente se identifica como um corpo, porque a gente acredita que a gente é um corpo. Então, Jesus volta aqui. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. É uma introdução desse conceito, mas a gente já falou antes, porque vem vindo uma lição após a outra e Jesus vai costurando, mas a gente já tinha iniciado essa ideia. Os nossos pensamentos é que determinam o mundo que a gente vê. Mais uma vez, o mundo acontece de nós e não para nós. Nós não somos vítimas do mundo. Inicialmente, quando a gente se dá... Eu lembro de mim, a primeira vez que me deparei com essa ideia de que eu não era vítima do mundo e que tudo que estava acontecendo comigo era algo que eu realmente tinha pedido. Claro que é a nível inconsciente, gente. Se é a nível inconsciente, a gente não tem consciência de que a gente está pedindo aquele acidente, aquela doença, aquele conflito com alguém. É inconsciente. Mas o que é um curso em milagres? É trazer do inconsciente todas as nossas sombras, olhar para elas e ver que elas realmente são sem significado. Mas enquanto a gente se identifica com elas ou a gente quer esconder debaixo do tapete, a gente está dando realidade para elas. Então, o treino de um curso em milagres não é a gente tirar todas as sombras do inconsciente, fazer com que elas emerjam para que a gente possa olhar elas e perceber que elas são sem significado. Aí sim, aí a gente não vai mais projetar aquelas sombras que estavam no inconsciente no mundo, lá fora. Então, essa ideia introduz o conceito de que os nossos pensamentos determinam o mundo que a gente vê. Fica contente de fato, Jesus diz pra gente, por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nessa ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave do perdão, por isso é um passo atrás do outro, né? E Jesus pede para que a gente não faça mais de um exercício por dia, porque realmente a gente não pode atropelar, né? Às vezes a gente atropela, até o Ken atropela aqui que a gente vê. Mas enfim, cada um com a sua estratégia de ensino, né? Mas a gente tenta ao máximo seguir a estratégia de Jesus, né? Mais amorosamente possível. Então, o Ken vai fazer um parágrafo aqui a respeito dessa ideia que está sendo introduzida agora de que o conceito de que os nossos pensamentos determinam o mundo que a gente vê. Ele vai desenrolar um parágrafo bem compridinho aqui. Essa é uma afirmação extremamente importante. Jesus está nos dizendo simplesmente para ouvirmos a Ele e praticarmos essa ideia em sua forma inicial. Ele está deixando implícito que vai ampliar essa ideia através das lições do livro de exercícios e através do nosso estudo sistemático do texto. É assim que aprendemos a perdoar. Não posso perdoar um mundo que é real. E aí mais um parêntese que eu coloco. Por isso, a gente começa a entender, depois que a gente está num tempo estudando um curso de milagres, que realmente tudo aquilo que a gente acha que a gente perdoou do mundo, das pessoas, o que fizeram para mim, que na verdade eu não perdoei. A gente percebe que na verdade a gente quer perdoar muitas vezes porque quer se livrar daquele sentimento ruim, de mágoa, de raiva, mas no fundo a gente não perdoa. Por quê? Porque a gente realmente acreditou que aquela pessoa fez aquilo pra gente. A gente acreditou que o mundo realmente é mal, que o mundo existe. Mas pensa só se não é a única maneira de realmente perdoar alguém verdadeiramente,
e perdoar tudo que acontece no mundo e perdoar tudo que já aconteceu para mim nessa vida, se não for entender que eu estou perdoando algo que nunca aconteceu, como se fosse num sonho. A gente não vai realmente ficar magoado com alguém que me feriu num sonho. Foi um sonho. Então é a única maneira de perdoar verdadeiramente. A gente vai aprofundar, Jesus vai aprofundar isso muito para a gente perceber que aí sim é o perdão verdadeiro. É a gente perdoar o mundo, no sentido de que o mundo não existe. Eu já tô atropelando, né, gente? Mas eu já atropelei outras vezes, então tá tudo bem. Mas o Ken mesmo tá falando aqui, ó. Não posso perdoar um mundo que é real. Eu não consigo perdoar. Eu posso fazer de conta que perdoei. Pra me distrair, pra sair daquela sensação. Mas eu tô mentindo pra mim mesma. Não posso perdoar outros pelo que realmente fizeram. Então tô falando tudo que o Ken vai falar aqui. Não importando o efeito aparente que tenha tido em mim. Posso perdoar você apenas percebendo que fui eu que o coloquei no meu sonho. E é o meu sonho. Por isso que eu amo essa jornada do Ken. Essa é a chave para o perdão. E para a importante definição em Um Curso em Milagres de que você perdoa o seu irmão pelo que ele não fez a você. Acho que é por isso que eu me identifico tanto com a jornada através do livro de exercícios do Ken, porque ele dá umas atropeladas que nem eu faço, né? Pode muito bem ser que a pessoa tenha feito muita coisa a você ou a outros no nível físico ou psicológico, mas no nível da sua mente não fez nada. Porque ela não é nada além de um pensamento na sua mente. A pessoa que fez algo para você, ela não é uma pessoa, ela não é um corpo, ela é um pensamento na sua mente. E foi você que fez. Então, vítima e vitimador são um e o mesmo. Deveria ser notado que a mente, que antecede o mundo temporal e espacial, está fora do tempo e do espaço. Por isso que às vezes até ontem eu fiquei um tempão, gente, tentando colocar legenda nos meus vídeos, mas eu estou aprendendo a fazer edição de vídeos e aí não rolou, não consegui, porque eu tenho aquela mania de mexer com as mãos e cada vez que eu vou que eu vou falar em termos de mente, eu vou lá e boto a mão na cabeça, né? Mas, gente, a nossa mente, ela não tá aqui dentro da cabeça, ela não tá no corpo, ela não é o cérebro, a nossa mente, ela não é um pensamento cerebral. A nossa mente tá fora do tempo e espaço. Agora eu vou explicar, já que eu não consegui botar a legenda no vídeo de ontem. Então, quando eu faço assim, ó, quem já tá me seguindo, entenda, por favor, que é só um jeito de eu gesticular, Mas a nossa mente, ela está fora do tempo e espaço, como quem tá falando aqui, tá? A nossa mente, que antecede o mundo temporal, espacial e de corpos aqui, tá fora do tempo e espaço a nossa mente. Ela não tá aqui verdadeiramente, isso aqui é uma projeção. Entende? É que nem o projetor que está projetando uma imagem lá na parede, tá? Vamos dizer, a película que está dentro do projetor, ela não está lá na parede, ela está dentro do projetor, né? Ela está fora. Então, tá fazendo a legenda em palavras. Como eu disse antes nesse livro, o tempo e o espaço são apenas a projeção na forma do conteúdo de separação e pecado.
culpa e medo da mente. É assim, vou dar uma diquinha agora, é assim, a nossa mente ficou louca pela culpa, né? E fez esse mundo aqui, com uma maneira de fugir de Deus, porque a gente estando em corpos, Deus não nos acharia, né? É só esquizofrenia, como é que a gente diz? Coletiva. Brincando, né, gente? Porque Jesus ensina a gente ser leve para estudar um curso em milagres. Então a gente ri bastante enquanto a gente treina, viu? É um treino muito leve que nos permite passar por esse sonho aqui tendo um sonho mais feliz. Tudo isso está implícito aqui, embora não afirmado de forma explícita. O que Ken quer falar é que muitas vezes Jesus deixa implícito nas passagens, mas aí o Ken vai lá e se assegura de deixar bem explícito. Na verdade, Jesus não tem que afirmá-lo claramente aqui, porque esse é o propósito do texto. Então, isso que eu estava explicando outro dia, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, né? Às vezes a gente gosta de ir direto para a prática. Eu aprendo fazendo, né? Outras pessoas não, outras pessoas gostam de ler a teoria primeiro para depois ir para a prática, né? Não é assim? E tem outras pessoas que gostam de estudar a teoria e ao mesmo tempo fazendo, né? Eu tava até conversando com a minha irmã outro dia, que tá aqui comigo. Que eu, quando vou fazer uma receita de bolo, por exemplo, eu sou aquela que diz, 3 ovos. Eu vou lá, pego os 3 ovos, boto em cima da mesa. 3 xícaras de farinha. Eu vou lá, já pego, sabe? Eu não leio, eu não fico lendo a receita e aí depois fazendo o bolo, ou não vou direto pro bolo. Sempre eu gosto de fazer concomitante, sabe? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que sentem de primeiro ler toda a teoria e tá tudo certo. Jesus fala também que estudar um curso em milagres é muito individual, porque vai ter pessoas que vai querer ficar só na teoria por enquanto, depois vai passar para a prática, depois que terminar o livro, o texto vai para o livro de exercícios. Então tá tudo certo. O propósito do livro de exercícios é nos fazer iniciar o processo de entender que o que pensamos ver não é o que realmente estamos vendo. Porque percebam assim, mais uma vez, é bom a gente ir falando. O livro-texto, ele vai nos colocar em contato com ideias, tá? Mas ele não vai nos proporcionar a experiência do milagre na nossa mente, do instante santo, daquele milagre que tu não sabe nem como, mas que tu perdoou o que aconteceu para ti, tu perdoou o mundo, ou tu mudou tanto o teu sistema de pensamento que uma sequência de fatores que poderiam acontecer num determinado episódio lá da tua vida foi revertido e não aconteceu mais. Então, milagres que vão acontecendo durante a nossa jornada com o curso em milagres, eles vão acontecer a gente experienciando o curso em milagres. Porque senão o livro texto só vai ser mais um livro teórico que a gente vai ter na prateleira de casa, com algumas ideias que parecem meio doidas, entende? Então, enquanto a gente não experiencia, enquanto a gente não vivencia um curso em milagres, a gente não está fazendo um curso em milagres. Por isso que, assim, é importante, óbvio que a teoria é importante, porque ali introduz as ideias de um curso em milagres, mas a gente precisa praticar as ideias de um curso em milagres, porque senão a gente não vai ter os testemunhos de que esse caminho que Jesus está ensinando é realmente a nossa verdade, é a verdade sobre nós. Vemos apenas uma projeção de um pensamento dentro das nossas mentes. Um pensamento intencional, como já mencionei brevemente, que assegura que o nosso sistema de pensamento vença e Jesus perca.
nós estamos certos e ele errado. Então, o propósito desse livro de exercícios é nos fazer iniciar o processo de entender que o que pensamos ver não é o que realmente estamos vendo. Que a gente vê uma projeção. E esse sistema de pensamento, ele assegura de que o ego está sempre certo, para que ele possa se perpetuar. O mundo separado de dor e sofrimento testemunha o fato de que estamos certos. É por isso que o fizemos do jeito que fizemos. Fizemos o mundo, o ego, fez o mundo de um jeito que seria bem difícil a gente desconfiar que não fosse verdade. Por isso que eu digo que um curso em milagres é diferente de tudo que eu já vi nesse meu caminho de busca espiritual, porque a gente nunca ia desconfiar que o ego fez algo parecendo tão real. Então tudo que ele faz, como eu disse, aquele jogo de dominó, tudo que ele faz é para se perpetuar aqui, para que a gente nunca desconfie da real causa que nos fez parar nessa ilusão aqui, nesse sonho. Agora as gentis instruções para o exercício do dia. Então Jesus nos pede que os períodos de prática da ideia para o dia de hoje sejam empreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Que a gente comece com os olhos fechados, repetindo a ideia lentamente para a gente mesmo, em seguida abrindo os olhos, olhando ao redor, para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar, durante 1 minuto aproximado, que vais passar usando a ideia, meramente repetindo-a para ti mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência e esforço. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Começamos o exercício com nossos olhos abertos enquanto olhamos ao nosso redor, então os fechamos. Jesus novamente enfatiza que não existe diferença entre o que vemos e o que pensamos. Eles são um, pois o interno e o externo são o mesmo. Note novamente as instruções de Jesus sobre a tranquilidade e a ausência de esforço. A pressão meramente reforça o próprio ego que estamos tentando desfazer. As palavras de Jesus, no próximo parágrafo, enfatizam o processo de treinamento mental pelo qual ele está nos conduzindo. Para fazer esses exercícios com o máximo de benefício, teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia em particular deve ser praticada da forma mais casual possível. Ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Ao concluir os exercícios, fecha os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo mais uma vez. You can continua. Como a tartaruga nos ensina, a tranquilidade e a despreocupação vencem a corrida. Jesus está estabelecendo o tom para o nosso aprendizado, desfazendo a necessidade do ego de brigar, de lutar e vencer, até mesmo a si mesmo. Nossa, eu sempre tive uma resistência com esse significado dessa palavra de luta. E agora eu entendo
através dos ensinamentos de Jesus, que realmente não é por aí que a gente vai alcançar a paz. Ele nos pede para praticarmos usando termos como sem pressa, descansada, casualmente, paz, relaxamento, libertação, libertação de preocupações e lentamente. Nosso treinamento mental deveria ser tão livre de tensão e conflito quanto possível. O parágrafo final repete as instruções familiares que gentilmente nos impelem. Hoje, 3 períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo 5 períodos podem ser empreendidos, e mais do que isso não é recomendado. Olha aqui, Ken terminando a lição. Mas não é melhor. Pelo menos não no sistema de pensamento que Jesus está nos dando. Se pudermos fazer 5 períodos de prática, ótimo. Se não pudermos, então 3 serão suficientes. Mas não vamos lutar por mais, Jesus diz. Eu não estou no céu marcando pontos. Em outras palavras, é no conteúdo que ele está interessado, não na forma. Qualidade, não quantidade. Então, Jesus nos ensina muito gentilmente. É como se, sabe? Como se o pai fosse acordar o filho e acordasse com gentileza, com amorosidade, porque a gente realmente se assusta. Então, esse treino ele é gentil, ele é amoroso, ele é com calma, ele não está acordando abaixo de gritos, ele está acordando gentilmente, porque Jesus sabe que mesmo gentilmente a gente vai se assustar com as ideias que ele introduz no Curso em Milagres. Mas ao mesmo tempo, principalmente no livro texto, a gente vai vendo que mesmo a linguagem sendo muito amorosa, Jesus não esconde a verdade sobre nós. E a gente percebe isso desde as primeiras frases que a gente lê no livro texto de Um Curso em Milagres. A gente pela primeira vez na vida tem contato com a verdade total. Tanto que se a gente entendesse tudo, que a gente não tivesse tanta resistência, a gente lendo às vezes uma seção do livro, parece que já contém todo o todo do livro dentro de um parágrafo só. Porque é um contato com a verdade que a gente jamais teve, isso eu posso garantir para vocês. É maravilhoso. Tá bom, gente? Então a gente terminou a lição 11 hoje. Mais uma vez eu peço para vocês, quem não começou ainda a jornada pela lição 1, começa pela lição 1, certo? E curta, compartilhe esse conteúdo pra gente acordar, para todo mundo acordar junto. Porque como eu estava falando no vídeo de ontem, nós somos uma só mente que sonhou separação, que sonhou que somos bilhões de fragmentos, bilhões de consciências. Então, a gente só vai realmente ser completo quando todos os fragmentos tiverem despertado, tiverem acordado, tiverem se voltado para a nossa verdadeira condição de céu, que na verdade a gente nunca saiu. Mas por que Jesus fala muito que a gente é como ele? Ele é o nosso irmão mais velho porque ele é o fragmento, ele é um dos fragmentos da mente que se iluminou há muito tempo, que entendeu tudo há muito tempo, que acordou há muito tempo. Mas ele volta em Um Curso em Milagres para nos ensinar o que a gente não aprendeu há 2000 anos. E porque a gente só vai ser um de novo com Deus no céu quando todos esses fragmentos realmente despertarem. Então, compartilhem essas ideias com seus irmãos, com seus amigos, com a sua família,
Compartilhem para que todos nós possamos voltar a perceber que somos um, porque nunca deixamos de ser. Tá bom? Uma excelente terça-feira para vocês. A gente se vê amanhã. Beijo!